Olá, um saravá muito fraterno, sou Pai Caetano de Oxóssi, dirigente do Umbanda, do terreiro de Umbanda Luz, Amor e Paz, Cabana do Pai Tobias de Guiné. Hoje falando sobre a nossa mãe Iansã, Epa, Rei Iansã, sua bênção. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós vamos dar continuidade a essa questão da Páscoa, falar de nossa mãe Iansã. Então pegue lá seu copo d'água, seu copinho de chá, pega a bolachinha, o biscoito, não vamos entrar nessa celeuma, se é biscoito ou se é bolacha, né? Pega a sua pipoca, o seu depurô lá, para a gente sentar e comer juntos, partilhar, senta numa rede gostosa, para que a gente possa conversar em Iansã, para depois, daqui uns 30, 40 minutos, um pouquinho mais talvez, vamos fazer uma oração para que Iansã nos renove, Iansã nos faça renascer, né? O terreiro é essa casa virtual neste momento, é o que a gente pode, né? Então vamos abrir, senta na rede, senta no seu puff, na sua almofada, senta no chão, faz aí algum asana para ficar tranquilo, né? Uma posição para que a gente possa conversar sobre Iansã, que Iansã nos embale nos ventos de alegria, de axé, porque hoje nós vamos embarcar numa caminhada que nos iniciamos segunda-feira e vamos continuar, se Deus nos permitir, até domingo. Nós hoje vamos dar continuidade à nossa caminhada, à nossa jornada, como é a jornada de um caboclo, a jornada deste caboclo que vos fala, desta caboclo que está ouvindo, deste caboclo que está me ouvindo. Nós somos todos caboclos, filhos do Brasil, filhos dessa pujança mestiça, unida, maravilhosa, chamada Brasil. Que nós possamos resgatar a nossa ancestralidade que construiu o que há de bom neste país, construiu o que há de verdadeiro, que é o seu povo, o povo do interior, o povo do Igarapé, o povo da beira do rio, o povo que não foi contaminado por esse momento de globalização cultural, onde a gente só pega o que é de fora, esquecemos as coisas tão importantes que vieram dos nossos queridos e amados pais e mães, como os africanos, os povos originais da nossa terra. Por isso hoje, com a nossa mãe Iansã, Senhora Oiá, nós vamos fazer mais um passo nesta caminhada em busca da nossa autonomia espiritual. Vamos em busca desse processo que nós decidimos na Páscoa deste ano, elevar o nosso pensamento, o nosso coração, o nosso amor à humanidade. Nós começamos, gente, na segunda-feira, ontem de Ogum, né? Começamos com Nanã, Ogum, vamos hoje com Iansã, e a ideia é construirmos em nós uma força que nos permita semear a solidariedade, o amor ao próximo verdadeiro, amar como Jesus nos amou, sentirmos a compaixão que Buda nos ensina, o amor que é próprio de todos os orixás, nos contos itãs e oriquis, o amor que exala de um preto velho quando ele te olha, quando ele te abraça, quando ele emana as suas energias. Que a gente possa hoje sentir neste momento as forças de Iansã. Então a partir de agora nós vamos pedir a Iansã, limpando nossa alma, enchendo ela de axé para que a gente possa dar este passo. É sempre importante a gente lembrar que a Páscoa é o caminho. Eu tenho repetido, é importante que algumas pessoas de repente estão vendo hoje, a gente não pode esquecer. Páscoa é a celebração do caminho, a celebração do caminho da liberdade. Não é o Pai Caetano que está dizendo, né? É uma tradição que tem mais de 3.500 anos. Liberdade para o povo que estava escravizado. Então, todo este movimento pascual que nós estamos propondo a fazer com você, nesse dia tão gostoso, é para fazermos um caminho para nos libertarmos. Libertarmos a nós e libertarmos a nossa humanidade desta opressão que tanto tem nos prejudicado, nos machucado. Nós precisamos, né, compreender que é preciso e é necessário, e nós queremos construir uma sociedade baseada na solidariedade, na colaboração. Imagina que coisa maravilhosa, né? Vamos sonhar, como diz John Lennon, vamos imaginar um mundo onde não exista competição. Imaginar um mundo onde um olha para o outro e fala assim: você está precisando de uma ajuda, meu irmão? Você está precisando de uma ajuda, minha irmã? Não há a necessidade de um machucar o outro para ter algo, pois nós só teremos se estivermos juntos, só estaremos felizes se juntos formos felizes. Este conceito libertário é chamado de Ubuntu por povos bantus da região sul da África. E essa filosofia permeia a nossa casa, permeia a Umbanda. Nós todos precisamos aprender o Ubuntu. Porque se nós entendermos o Ubuntu, nós compreenderemos a live de hoje. Compreenderemos o movimento pascual.
compreenderemos a chave da existência, como diz a mãe Fátima em relação a Nanã Buroquê. A chave da nossa existência é a comunhão, a Eucaristia entre todos nós. O pão que me alimenta tem que ser o mesmo pão que te alimenta. Nos alimentamos com o mesmo axé, nos sentimos da mesma família. E que bonito quando nós fizermos isso, né? Por exemplo, hoje eu sou muito franco e sincero em dizer, eu me sinto, vocês dentro da minha casa, dentro do terreiro da qual eu pertenço, e no terreiro da qual eu pertenço nós estamos juntos em uma só família. Ecoam sobre os meus ouvidos a frase de nosso mestre Jesus, que numa conversas estava numa sala fechada, cheia de gente, né? Não tinha pandemia ainda. E Jesus estava lá e de repente um dos apóstolos chega todo afoito e diz: Jesus, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão ali fora, não tem lugar para sentar. E aí todo mundo fica olhando para Jesus, ou seja, quem que ele vai tirar para que Maria e os seus irmãos, né, meio-irmãos, filhos de José, pudessem adentrar naquele recinto. Jesus, de uma forma muito sábia, olha e fala assim: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Senão aqueles que creem e fazem a obra do meu Pai. Quando ele mostra isso, ele quebra os laços sanguíneos e consanguíneos que são próprios da concepção familiar que até hoje norteia, né, todas as nossas formas de direito, a construção, né? Só um pouquinho que eu fui ajustar um pouquinho a câmera aqui. A construção do nosso direito. A construção de Deus, Deus era de um povo, então Deus defendia aquele povo. E os outros povos já não eram tão importantes, porque aquele povo era o povo escolhido, né? Então Jesus falou: não, isso está errado. Não são os laços de sangue que nos fazem irmãos, mas nós somos todos filhos do mesmo Criador, da mesma Criadora. Então por que nós não nos entendemos como irmãos e irmãs? E nesse processo, nessa construção desta boa nova, que esta é a boa nova de Jesus, ele faz essa colocação. E se a gente pensar nessa colocação, que forte, que bonita, né? Por que nós não executamos ela hoje? Sejam bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos, minhas filhas. Sejam bem-vindos, mães, bem-vindos, pais. Hoje nós vamos comungar. Pega a sua aguinha, o seu chá, e vamos comungar da mesma opinião, comungar do mesmo axé, comungar das mesmas histórias. E nisso nós vamos construindo um diálogo que vai nos levar a um novo caminho. Porque o caminho que nós queremos, aquele que ontem nós batemos a questão de Ogum, hoje ele precisará de ações importantes nossas, para que ele realmente seja completo. Para começar, começamos com Nanã. Nanã é a anterioridade, aquela que preparou tudo para que o universo fosse criado. É a própria força de Deus primeva que organizou a primeira grande explosão, que deu origem, como podemos chamar de Big Bang, são forças de Nanã. Nanã é a anterioridade da própria existência. Dela tudo parte, dela tudo se cria. Por isso nós começamos com ela, pedimos uma bênção para que nós possamos relembrar, porque cada um de nós, percebam o que eu vou dizer agora, e olha que doido isso, hein? Isso é muito importante para a gente entender em Ansan. Tá, Débora? Seja bem-vinda. Oi, Janaína. Um grande abraço a todo mundo que está aí no Rio Grande do Sul. Que bom te ver, saudades. Quando nós olharmos lá para trás, vamos imaginar que era antes do universo nascer, não existia nada, só existia Deus. E dele, nesse movimento, acontece essa explosão e tudo se expande. Vai se expandindo e o universo continua em expansão até hoje. O universo cresce, todas as medições possíveis da tecnologia que nos alcança mostram que o universo ainda está em expansão, ao mesmo tempo que existem lugares onde ele está se contraindo, né, que são os grandes buracos negros. Mas lá, tudo nasceu de uma mesma ponta, de um mesmo pingo, de uma mesma força. Então, o átomo que hoje habita na minha pele, esse hidrocarboneto, ou seja, átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, composto de múltiplas formas, porque é isso que os seres humanos e todas as formas biológicas possuem, né? Nós somos compostos de hidrocarbonetos. Esse hidrocarboneto, esse átomo que tem aqui, que tem, por exemplo, o hidrogênio, um próton e um elétron,
às vezes tem um nêutron, às vezes não tem, às vezes esse elétron sai, mas esse pequenino serzinho que é invisível, né, tem que ter um microscópio eletrônico para chegar nele, este átomo, há quantos bilhões de anos ele existe? E antes dele existir enquanto hidrogênio, ou seja, enquanto um átomo, ele era uma força, ele era um quark, ele era um fóton. Ele existia antes de ser matéria, porque tudo se originou desse processo. Então cada um de nós, você, Rose, você, Karen, cada um de nós possui em si a memória da criação. Pois desde o início essa matéria se expandiu e se explodiu e se criou em múltiplas formas, em fusões, fissões nucleares, encontros químicos e físicos, portanto, e foram construindo o que nós somos hoje. Esse montoado de átomos que você tem e que um dia vão regressar à Terra, quando o seu corpo estiver sendo na deterioração natural ou quando ele se queima através da cremação, tudo continua sendo átomo. O nosso espírito se distrai. Mas perceba que até na matéria nós todos temos conexão com tudo. Existe cada dia mais prova de que antes de conhecermos esse universo, ele era um processo contido que, bum, explodiu. Explosão tem tudo a ver com Yansan, Pai Caetano? Claro, tudo a ver. Yansan é essa força que rompe barreiras, que faz com que tudo exploda para que possa acontecer. É preciso, às vezes, acontecer certo caos para que possamos enxergar o que está certo. Presta atenção no seu quarto. Olha lá, menino, o seu quarto. Eu não acredito você com esse quarto desse jeito. Aí você olha para o quarto e fala assim, meu Deus do céu, como é que eu vou arrumar isso aqui? Tá uma zona. E aí você pensa assim, qual é o melhor jeito? Vou arrancar as coisas daqui. Quando você vai organizar de verdade, né? Não vai abrir a porta do armário e empurrar as coisas, né? Mas você vai pegar as coisas e vai tirar tudo. Às vezes é preciso retirar para enxergar o que vamos fazer. E isto é a força de Yansan. E é essa força que nós vamos pensar aqui um pouco no dia de hoje, nessa conversa. Tá trabalhando, eu sei que tem uma conversa, nossa, pai, física quântica misturado com... Mas é importante nós percebermos como a ciência está avançando para a compreensão do que eles estão tentando chamar de partícula de Deus, mas eu diria que é da própria divindade. Percebam, nós somos todos iguais. Sabe aquela árvore que está na calçada? Ela tem hidrocarboneto. Carbono, oxigênio, hidrogênio. Sabe aquela formiguinha que está te incomodando? Aquela barata que você fica... Aquela barata. Infelizmente, eu vou ter que falar isso porque eu tenho um morro de barata. É hidrocarboneto. Essa compreensão que Matrix, né, o filme Matrix, ele foi muito inteligente ao fazer essa demonstração de que nós somos todos um conjunto de átomos, faz com que a gente pare de querermos ser superiores. Nós somos iguais a uma formiga, uma barata, uma aranha, uma cobra, um papagaio, um cachorro, uma vaca, uma galinha. E isso faz com que a gente também perceba que outras vidas dos planetas também detêm esta origem. Portanto, nós temos a essência de Deus até na matéria. E é isso que eu quero mostrar. Muitas vezes a gente entende assim, sim, eu tenho a centelha de Deus, que é o meu espírito. Isso não tenha dúvida. A nômada, tem vários nomes em várias ciências, né, religiosas. Mas a própria ciência material, nós podemos perceber que esta matéria que habita este corpo hoje, ele também possui a essência de Deus. E se nós entendermos isso, que valor nós vamos dar à matéria também? Não valor pecuniário, ao valor divino, ao valor sagrado, repensar no consumo. E isso é uma compreensão muito própria para a grande senhora de todas as conexões, que é a nossa mãe Yansan, a nossa mãe Oiá. Certo? Salve Ana, seja bem-vinda, Dani, o Cunho Zambi, salve seu Neumi, a sua bênção, seja muito feliz de estar com o Senhor mais uma vez, né, Maria de Fátima? O pessoal está dizendo que eu entrei no quarto deles aí, ó, gente.
Olha lá, a Chay dizendo que está falando com a filha dela, assim. Boa noite, Marina, seja bem-vinda. Um grande abraço a você, Sofia. Saudades imensas. Hoje, então, nós vamos compreender que cada um de nós possui a essência divina em todos os nossos corpos, desde o corpo material. Por isso, é importante nós percebermos que tantas religiões, tantas filosofias, teologias, né, falam da importância de que entendermos que isto que eu estou habitando, este corpo, ele é um templo vivo de Deus. Quando nós entendermos que isto é um templo vivo, eu tenho que repensar as minhas práticas, cuidar desta vida tão importante, porque ela quem me deu foi Deus. Esta vida é encarnada, é transitória, passageira, não há dúvida, mas quem me cedeu esta vida? Deus. Através do útero da minha mãe carnal, que teve através do útero da mãe carnal dela e assim por diante, mas o sopro de Deus que me originou a vida, me garantiu que eu esteja hoje, após 20 anos, né, de nascimento, fazem com que eu perceba que desde a matéria, Jaque, eu seja divino. E é muito, muito importante nós entendermos isso. Viu, Johnny? Seja bem-vindo. Vamos lá? Então vamos falar. Nessa jornada de Yansan, para a gente pensar um pouco em Yansan, né, nesta força de Deus vivo, sempre lembrando que a Umbanda, ela entende o orixá como o próprio movimento de Deus, então é Deus se movimentando. Nós fazemos histórias antropomórficas, ou seja, contamos histórias de uma mulher ou de um homem, para que ela esteja próxima do nosso entendimento, só por isso, né? Mas ela é sempre a compreensão de que é o Deus em movimento, é Deus agindo. É a energia de Deus? Não, ela é antes da energia de Deus. Porque se a gente pensar que a energia é uma coisa que já existe, Deus existe antes, então Yansan existe antes, e portanto ela é a que tem a energia, e não ela é a energia de Deus. Então ela produz energia, né? Ela é a usina, né? E não a energia em si, ela que produz a energia. Por isso que todo orixá produz energia, é o próprio Deus em movimento. É importante nós pensarmos, sempre que pensa em Yansan, a gente pensa em ventania, chuva, vento, tempestade, bambuzal, né? Então as pessoas que já estão mais ou menos iniciadas nos cultos de matriz africana já vão falar, ah não, pensou no bambuzal. Santa Guerreira, Senhora do Bambuzal, venta aqui, ventaco lá, auê, venta aqui, ventaco lá, oh, que vento é esse? Né? E aí vai indo. Então a gente sempre associa alguns fenômenos naturais. E é importante porque Deus está em tudo. E se nós observarmos a natureza, nós compreendemos mais Deus na contemplação e, portanto, nós nos divinizamos. Ei, vamos tomar um gole d'água porque essa enrolou a língua, né? Nos divinizamos através da contemplação. E se nós pensarmos, né, os sábios da antiguidade, os nossos ancestrais, os grandes e amados pretos velhos, através da contemplação perceberam Deus na lei divina, na lei da natureza, na organização da natureza. E por isso tem muito essa questão do orixá ligado às forças da natureza. Tem uma história de Jesus que eu gosto muito, e ela é muito polêmica, né? Até hoje, imagine só. Que tem uma frase em Lucas, se eu não me engano, no Evangelho de Lucas, em que ele fala assim: é mais fácil entrar um camelo por um buraco da agulha ou no fundo do buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí todo mundo fica imaginando aquele camelo monstruoso entrando no buraco da agulha que eu tenho que, né, não consigo entrar. E tem muita gente, né, que trabalha com a busca desses conceitos e vai atrás da origem. E uma das teses é que seria uma pequeno túnel que tem dentro de Jerusalém, chamado Buraco de Agulha. Tem até hoje, né? Ele tem um pouco em ruínas, mas tem até hoje. E o camelo, para passar neste buraco de agulha, né? O camelo, para passar aqui, ele tinha que se desfazer de todas as suas posses. Então, os camelos eram utilizados como animais de carga e tinham lá especiarias, alimentos, vestimentas, tecidos, né? Para entrar em Jerusalém e fazer o comércio. Para ele entrar em Jerusalém, ele tinha então que desfazer-se de tudo,
ajoelhar-se. Então, já viram um camelo? O camelo ele ajoelha com as patas frontais e traseiras, e ele então entrava nesse buraco. Então, por muito tempo, alguns teólogos defendiam que Jesus se remetia a este buraco da agulha que tem em Jerusalém para entrar num mercadão, numa feira que existia lá. E ela tem um sentido de hipérbole também, né? Ou seja, vamos exagerar para vocês entenderem que se a gente mantiver o pensamento em possuir e não em ser, nós não entraremos no reino dos céus. Mas tem um outro significado que eu recentemente descobri e quero compartilhar com vocês. Alguns evangelhos, e entre eles Lucas, não foi escrito em grego, ele foi escrito em aramaico. E depois do aramaico ele foi traduzido para o grego, então ele foi conhecido por nós. Tanto que os originais são tidos como gregos, mas um deles, especialmente Lucas, ele foi escrito originalmente em aramaico. E aramaico tem uma palavra interessante, chama-se gamai. Gamai significa camelo. E gamia, só troca o i e o a de lugar, significa corda de rede de pescador. Então, gamai e gamia só trocou o i de lugar. Então, muitos teólogos hoje estão dizendo que foi trocado o gamai por gamia. E o certo de Jesus estaria falando, é mais fácil a corda que faz a rede do pescador passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Isso continua com o mesmo sentido, com a mesma ideia, porque é difícil, né? Não, é uma corda grossa. E ele estava em frente à comunidade de pescadores quando fez esta frase, ou seja, é muito provável que essa seja a origem. Mas seja de uma ou de outra, essa história, eu conto esses enredos só para a gente compreender a riqueza que uma palavra de amor traz. 2000 anos depois a gente está estudando e está tentando descobrir. Olha que coisa rica. Tem o mesmo significado. Nós precisamos estar lisos. Sabe, nossa, hoje eu estou sem nenhum centavo, estou liso igual pau de arara. Então essa ideia de liso é a ideia de que eu me despido de tudo que eu possuo, de tudo que eu tenho e fico só com o que eu sou. Este conceito é o conceito de desfazer, de eu preciso me desconstruir. E hoje está muito forte esse conceito de desconstruir, né? E é muito importante a gente se desconstruir. Mas isso está na época de Jesus, já era a história, não é moda de hoje. Jesus nos convidou a desconstruir. Se desconstrua. E aí, como é que eu me desconstruo? Como é que eu me desfaço de antigos conceitos, de antigos temores, de traumas? Então eu vou buscar terapeutas, psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, né? Vou buscar pessoas capacitadas que possam me ajudar neste processo, para que então eu possa sublimar, ou seja, superar o trauma. Porque esquecer a gente não esquece, nem deve, né? É importante a gente lembrar. Então quando eu me sublimo, eu fico liso, eu não carrego mais o peso, mas tenho a história porque ela se internalizou em mim. Yansan é a força divina que nos concede essa benesse. Yansan nos convida a nos destruir para nos refazermos. E aí cabe uma história, Leilane, seja muito bem-vinda, axé. A Regina está dizendo que a mãe dela contava essa história. Tem uma história que eu gosto muito no momento da Páscoa, que é a história da borboleta. Nós estamos no equinócio, né? O equinócio, seja de outono ou da primavera, é marcado por a frutificação. A frutificação tem muito a ver, então, com processos que foram de floradas, né? Essas floradas que vão acontecer ou estão acontecendo propiciam que as nossas queridas borboletas se reproduzam. E elas vão botar em ovos e elas vão virar lagartas. Essa história é uma história que eu aprendi com a minha filha quando ela tinha 3 ou 4 anos. A Marina, que está junto conosco também, a gente aprendeu juntos essa história na pedagogia Waldorf. A historinha é o seguinte, pensa na lagarta, né? A lagarta que vai ser borboleta é um ser rastejante, vagaroso, que destrói para viver. Então se ele pega uma plantação e tiver muitas lagartas, ele come tudo e ela se transforma, entre aspas, numa praga. E é combatida por vários defensivos agrícolas, infelizmente. Essa lagarta come desesperadamente e ela não consegue sair daquilo. Ela come dia e noite, come dia e noite, come dia e noite e ela vai destruindo a planta. Chega um momento da vida dela
em que ela não para de comer, ela olha aquela plantação que ela dizimou, a folhinha que fazia fotossíntese, que dava a vida para aquela plantinha, e ela olha e fala assim, puxa vida, será que minha vida está boa assim? Será que este modelo de sistema que eu estou vivendo, de comer desenfreadamente, de consumir, né? Eu consumo tudo que existe na natureza, será que isso é bom para mim e para o todo? E nessa super reflexão da lagarta, ela então se faz um casulo, se protege em volta, mimetiza uma folha, mimetiza um ninho de aranha, ela vai mimetizando algumas coisas para ela ficar sossegada naquele período. E lá dentro, ela vai se transformar. Mas você sabe como é que ela se transforma? Ela se transforma se liquefazendo. Então ela perde todas as suas estruturas. Ela se desfaz em tudo. Para então, depois que ela se desfez inteira, ela então quebra o casulo, abre as suas asas multicoloridas. Ela já não é mais um ser que rasteja, ela é um ser que voa. Ela não é mais um ser que vai consumir a natureza, ela vai multiplicar a natureza. De comedora de folhas, ela passa a ser polinizadora. Ela voa sobre as flores, um dos elementos mais bonitos que Deus nos deu na natureza, e de folha em folha ela leva o pólen e vai construindo novos frutos que vão dar origem a novas plantas, que vão dar origem a novas vidas. A borboleta é a Páscoa, é o renascimento de Cristo, é essa ressurreição, que durante a nossa vida, quantos erros nós estamos cometendo, quantas coisas nós fazemos de errado, destruindo o planeta, destruindo as relações pessoais, através de ódio, de raiva, de indignação, de ciúme, de inveja. Mas chega um momento em que a gente tem que parar, falar, para. Isso não está dando certo. Eu estou sofrendo e quantas pessoas estão sofrendo comigo? É preciso deixar de ser este destruidor de corações, inclusive o meu, para passar a ser polinizador. Não quero mais consumir. Eu quero agora polinizar, quero dar vida. Jesus, quando ele entra na sexta-feira da paixão, faz o seu desencarne, ele entrou no casulo. O casulo é a catacumba. E aí então ele renasce, vivo, cheio de luz, de esperança, dizendo assim, a vida venceu a morte. E é isso que nós precisamos buscar. E é isso que Yansan vem nos... A borboleta é um dos elementos sagrados de Yansan. A borboleta significa o que é a força de Yansan, Marina, que é a transmutação, a força da mudança. E como é difícil mudar, não é verdade? Como é difícil mudarmos hábitos, mudarmos o que somos, repensarmos as nossas práticas e os nossos princípios. E Yansan é a força que fala assim, não podemos ficar, porque não está bom, meu filho, senão você não estava reencarnando. Se você fosse santo, perfeitinho, para que você está reencarnando? Só se fosse missionário. Como não é o teu caso, você precisa se refazer. Você precisa renascer. Essa força divina que nos impele, nos impulsa, nos impulsiona, melhor dizendo, a mudança, é a nossa querida e maravilhosa Yansan. Yansan. Essa situação, né, dessa transformação da borboleta, eu quero que a gente grave na nossa cabeça. Importantíssimo, é maravilhoso como a Marina colocou, né? Ela é maravilhosa essa metáfora. Bom, Yansan, senhora da mudança, isso tem que estar na nossa cabeça hoje, mudança, mudança, mudança. Né? A outra coisa que nós precisamos entender é que Yansan é a senhora da destruição. Tem a ver com a mudança, tem a ver com a borboleta, né? Ela se destrói para se fazer de novo. Mas a ventania, às vezes, vem e derruba tudo. Com um raio, vem, bam, põe fogo no meio da mata, e você fala, meu Deus do céu, e agora? Os Campos Gerais, que é uma zona mista entre o Cerrado e a Mata Atlântica, e ele tem um bioma mais ou menos próprio, naturalmente, ele tem pontos de incêndio.
Esses incêndios são controlados, não tem essa história de que aconteceu no Amazonas e no Pantanal. Aquilo ali foi obra humana e descaso. Mas estou dizendo assim, esses eventos. Porque algumas sementes elas se especializaram em germinarem apenas através da ação do fogo. Isso se dava por causa das tempestades de raios que eram comuns e são comuns até hoje nesta região. Então os raios vinham, de repente pegavam madeira seca e faziam um incêndio, o incêndio se apagava e você pensava, destruiu, e não, era um momento de florescimento daquela região. A ventania, a tempestade, às vezes ela destrói tudo. E aí você olha e fala assim, meu Deus, terra arrasada. É triste, né? E é isso de verdade, é muito duro, né? Não tenho dúvida nenhuma. Mas é a oportunidade de recomeçar. Quando a gente olha aquilo, a gente tem duas, ou a gente vai sentar e chorar, a gente pode também fazer isso, mas depois tem que levantar e, né? Mas é o momento em que as pessoas olham para o vizinho também está destruído, o outro vizinho também está destruído. Gente, vamos se unir. Vamos estar juntos. Vamos construir um mutirão aqui, gente. Vamos lá. Pega a telha aqui, pega a madeira ali. E de repente a comunidade se organiza e se constrói uma nova cidade. Os japoneses e alguns outros povos da Indonésia, da Polinésia Francesa, que são frequentemente perturbados por terremotos, furacões, tsunamis. Por que eles são povos solidários? Porque eles aprenderam que somente juntos, após um desastre, eles podem se reerguer. E neste momento em que vivemos um momento tão triste da pandemia, recorde de mortes hoje, será que já não está na hora da gente acordar? Será que a gente não entendeu que somente juntos nós vamos vencer isso? Será que ainda é preciso mais destruição para que a gente possa despertar? E é isso o poder de Ansan. O despertar diante de uma situação em que você vai ter que entender que sozinho você não vai para frente. Porque Ansan é a senhora da conexão. Mudança, destruição que eu estou falando agora, e vou falar da conexão. Essas coisas andam tão juntas e elas são tão importantes, porque nós só vamos nos reerguer enquanto comunidade, enquanto sociedade, portanto, enquanto ser, se juntos estivermos. Perceba que todas as filosofias religiosas, todas, são coletivas. Olha, traz qualquer, veja se tem alguma que vai isolar o ser de forma individual. Eu conheço religiões como alguns budismos em que a pessoa tem que ficar reclusa. Ela fica reclusa, ela medita sobre, por exemplo, o Buda da compaixão, ele tem que se transformar no Buda da compaixão e dedica cada segundo para todos os seres sencientes. Portanto, não está sozinho. Jesus fala, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre vós. A própria concepção de Deus na filosofia hebraico-cristã compõe-se de 3, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vixe Maria. Os orixás são manifestações de Deus vivos, Olorum, Olodumare e Olofim, que também tem uma trindade. E aí a gente pode continuar. Percebam que Ansan é este poder aglutinador daquilo que aparentemente são muitos. Então Ansan venta nas matas, venta nas cachoeiras, venta no mar. E é uma só. O vento que um japonês respirou há umas 40, 50 horas é o vento que eu estou respirando hoje. Mas não tem a menor dúvida do que eu estou falando. As massas de ares rodam o planeta inteiro. Nós todos respiramos o que o outro já respirou alguma vez na sua vida. Dificilmente algum ser hoje que tenha mais de 10 anos não tenha respirado o ar que todos os outros seres que habitam o planeta Terra com mais de 10 anos já respirou. E isso é uma coisa muito louca de pensar. E isto é Ansan, que ninguém a contém. Ela é o ar, é o vento, a ventania, a brisa, o sopro divino. É a força que movimenta e faz com que tudo seja uma só. Essa atmosfera que engloba os mares, rios, montanhas, cachoeiras, não é isso? Essa atmosfera, essa estratosfera, isso aqui tudo é Ansan. É o reino de Ansan. E ela faz com que tenha a possibilidade de vivermos e tenhamos todos uma conexão um com os outros. Por isso, em muitas músicas, né,
nós vamos encontrar assim: ventou nas matas, ventou nas pedreiras, que vento forte nas cachoeiras. Não é Oxóssi, nem é Xangô, é Iansã com seu patacotô. Ou seja, ela parece que é Oxóssi, parece que é Xangô, parece que é Oxum, mas não, é Iansã. E a gente vai prestar atenção, um monte de música de Iansã, um monte de ponto cantado, pontos sagrados, vão trazer a presença de outro orixá. Iansã, cadê Ogum? Foi pro mar, eram duas ventarolas que ventavam lá no mar. Uma era Iansã, Eparrei, a outra era Iemanjá, Odociá. E aí, Iansã, orixá de Umbanda, rainha do nosso Congá, Saravá Iansã lá na Ruanda, Eparrei, Iansã venceu demanda, Iansã, Saravá Pai Xangô. E a gente vai continuar e vai ter várias composições em que Iansã está no reino dos outros orixás. Se nós buscarmos as histórias dos avós dos nossos avós, os Itãs, os Oriquis, que são riquíssimos, né, dessa cultura Iorubá, essa cultura Nagô, eles nos falavam histórias como, por exemplo, Ogum não dava conta de fazer os ferros e as armas que Xangô tinha determinado a ele. Xangô estava preocupado, pois um reino muito perverso estava ameaçando o reino da justiça e do equilíbrio. Xangô chega a Ogum e fala: Ogum, se nós não conseguirmos arrumar essas armas, nós não iremos dar conta. Então Ogum: Olorum, meu pai, eu não consigo, o ferro demora a ficar quente para que eu possa manipulá-lo. Me dê uma luz. Então Iansã, escutando a prece, sopra com seus ventos e a forja de Ogum entra em uma incandescência e então ele consegue forjar mais rápido o aço. Esse é um dos Itãs, mostrando a relação de Iansã com Ogum e com Xangô. Se não fosse a justiça de Xangô na sua forma de governar, se não fosse a determinação de Ogum de não desistir, e se não fosse o amor de Iansã vendo que os outros estão precisando de ajuda, nada iria acontecer. Então, esse é um dos Itãs, mas nós podemos dizer vários. Iansã, olhando, né, teve uma festa, está todos os orixás dançando, comemorando a vida, o nascimento dos seres humanos, das outras espécies, e tinha um dos orixás meio paradinho lá, que ninguém queria chegar muito perto, porque ele estava inteiro coberto de palhas. E diziam que ele era repleto de doenças, chagas e bexigas por todo o corpo. E Iansã falou: vocês acham justo, acham legal deixar o cara sozinho ali? Ah, não. Ela, por compaixão, por amor, falou: ô Mulu, vamos dançar? Não, deixa. Vamos dançar, rapaz, vem aqui. E aí começa a dançar com ele, mas ela se empolga, né? Porque ela fala: meu Deus, que coisa deliciosa, estamos juntos, é um amor. E de repente ela roda mais rápido, faz o vento, que é a natureza dela, e então as palhas se erguem e ninguém vê doença. Vê a beleza divina. E aí ele se fecha rapidamente, porque esse é um dos mistérios dele. E Iansã fala, ele em gratidão fala: tu conhecestes a minha natureza, portanto te entrego o mistério das almas. E então Iansã passa a ser a senhora dos Eguns. Xangô estava perdido, desesperado, não sabia o que fazer, porque ele estava num reino que não era dele e ele acabou sendo preso, porque ele foi lá buscar a fórmula secreta do fogo, que saia raio das bocas de Xangô. E Iansã fala assim: não, isso não vai ficar assim não. Estou pensando o quê? Eu deixar Xangô preso? Nem pensar. E ela então se desfaz numa nuvem de chumbo, faz uma tempestade, derruba as paredes da prisão, joga Xangô para cima das nuvens e leva Xangô para o seu reino, onde ele pode governar com justiça. Nesse dia, Xangô, em gratidão, entrega para ela o poder do raio. Por isso ela é a senhora do raio. E aí nós vamos perceber que ela vai tendo Itã com Omolu, que eu já falei, com Xangô, com Ogum, que eu já falei, com Oxum. Tem uma história linda em que ela se enamora de Oxum, ela olha Oxum e fala: nossa, que mulher linda! E então ela começa a sobrevoar o rio e se torna uma só. E ela então aprende o segredo das águas. Enfim, os Itãs, os Oriquis, vão mostrando que ela está com certos poderes de todos os demais orixás.
E a gente vai falando isso, vai reproduzindo. A Yansan é do raio, do vento, Yansan é Senhora dos Eguns. Mas vocês perceberam que todos os itãs que eu contei rapidamente por causa do nosso tempo, eles têm uma coisa em comum, além de Yansan, é o carinho dela pelos outros. Xangô está preso. Ah, não. Ogum não consegue fazer arma. Ah, não. Oxum está com a água parada, ela quer que a água corra. Vai lá e ajuda a correr, faz o vento correr. Omulu está sozinho, ela por compaixão. Yansan age movida pelo amor. Então, o que nos conecta é o amor. Não sou eu que estou falando. São os itãs de 6.000 anos atrás, de 4.000 anos atrás, de 2.000 anos atrás. Ela faz com que nós percebamos que se nós queremos entender Deus, nós precisamos entender a arte da conexão, da unidade, que é o amor, e que amor maior que é a vida. Por isso os alquimistas da Idade Média falavam que o poder, existia um hálito de Deus na nossa boca. Porque ele acreditava que se você soprasse, dava a tua vida, era a tua essência vital para o outro. Isso é tradicional, não só nas alquimistas, mas em quase todos os povos. Por isso que a gente nos charutos e o fumo no terreiro, você está soprando, você está dando assim, eu estou dando a minha vida por você. Quer mais pascual que isso? Quer uma relação de caminho mais pascual que eu dou a minha vida para você? Empresto, te entrego um pedaço de mim. Olha que coisa, que força. O vento. Por isso Yansan é a Senhora dos Ventos. Enquanto nós pegarmos esta conexão, vai começar a fazer sentido por que os Yorubás dividiam o mundo em orixás, para que a gente pudesse compreender Deus, mas a gente só pode compreender Deus se eles estiverem juntos. Mas como é que eu vou entender eles juntos? Coloca Yansan pelo ar e Ogum pela terra, e aí nós vamos entender. E é o que ele fez. Que sabedoria, né? Que sabedoria. Todo momento que nós estamos, Yansan é a Senhora do Tempo, Cláudio. Então, nós temos na cultura banto o que nós chamamos de Kitembo, ou alguns traduzem por tempo ou Kitempo, mas é Kitembo, mas é tempo. O orixá é o Inquice Tempo, é a bandeira branca que tremula em cima dos terreiros. Para os Yorubás, a Senhora do Tempo, e portanto ela que manda em do dia de hoje, é Yansan. Por quê? Porque ela faz com que o vento circule. Então lembra que eu já falei uma vez que tudo para eles são circulares, né? Esse círculo só acontece porque o vento sopra. Então quando para o vento é porque o tempo parou para eles. É muito interessante pensar nisso. Então parou, o vento parou de soprar. Então para eles a questão da temporalidade é Yansan. Então portanto tudo que acontece neste exato momento, por bom e ruim, tem a mão de Yansan. E a pandemia que nós estamos vivendo tem tudo a ver com a destruição, né? Nós estamos como lagartas, destruindo a natureza, destruindo uns aos outros. Vejam o dia de hoje, por exemplo, né? Hoje é um dia de São Benedito, se a gente puder escolher um dia. Mas tem algumas pessoas que querem defender que hoje é um dia que se comemora o dia da morte, em que pessoas foram presas, tiradas de liberdade, se machucaram, foram torturadas, foram assassinadas. Então isso é um comportamento de lagarta. Nós precisamos virar borboleta. Hoje é o dia que nós vamos falar assim, não, nunca mais, chega de violência, chega de tortura, nunca mais. Nós queremos paz, uma sociedade de paz. É isso que nós queremos. Aonde está sediado um dos nossos maiores problemas? O egoísmo, o individualismo, o orgulho. Aonde se sediam o orgulho? Aonde se cedia a violência? No ego. O ego, ou seja, aquilo que me faz crer que eu sou diferente da Chay, por exemplo, que eu sou diferente da Valéria, essa crença falsa que me afasta dos outros seres, ela é origem do apego. Então eu me apego à vida material, eu me apego ao dinheiro, me apego ao luxo, aos prazeres da carne, assim, poderia por diante, poderia continuar. Então Yansan, ela vem, pau, e destrói. Ela destrói, ela refaz o mundo, ela desenvolve com que tudo possa ser refeito para um novo momento. Por isso,
ela é também conhecida como a Senhora da Boa Nova, né? Ela é a Senhora da nossa querida Boa Nova. O que é a Boa Nova? É isso, a solidariedade. Então assim, ó, conexão. Yansan nos ensina que tudo na natureza está conectado. Lembra que eu te falei da origem? Conexão. Segunda coisa, conexão. Segundo, mudança. Tudo que nós... Você pensa assim, eu vou mudar de casa, Yansan está presidindo. Eu vou mudar de pensamento, Yansan está presidindo. Porque que bons ventos te trazem, né? Ou seja, quando é uma coisa boa, que bom vento. Nossa Senhora, que vento sul. Aqui no sul a gente fala que vento sul, ou seja, vento frio, gelado, que vai trazer chuva e tempestade. Então é uma coisa ruim. Então o vento traz a boa nova. Então ela tem o poder da mudança. E ela é importante para destruir. Por quê? Porque hoje nós vamos rezar, louvar Yansan cantando, rezando, para nos desfazermos do nosso egoísmo, desconstruir as falsas crenças que nós somos mais importantes do que o outro. Jesus nisso é extremamente propedêutico, pedagógico, né? Vamos pensar um pouquinho. Quem era Jesus Cristo? Vão ter 300 mil teses? Não tem, pega qualquer uma. É o Filho de Deus, é Deus Filho, é o Espírito mais iluminado que tinha na Terra, é o Mestre dos Mestres, era um profeta, era um avatar. Olha, qualquer um. Pegou qualquer um? Ou seja, ele era um espírito missionário que veio mudar o mundo. Se você perguntar para muçulmanos, eles vão falar isso, para os judeus vão falar isso, para os católicos, para os cristãos em geral, para todos os povos. Tem uma história africana, por exemplo, da Etiópia, que é um país extremamente devotado a Jesus, porque teve participação de pessoas lá, o Alabê de Jerusalém, o que tocava o tambor para Jesus. Então tem muitas histórias, gente, olha, de qualquer forma, ele era o cara, né? Então ele era o cara. Esse cara, olha que coisa mais feia falar de Jesus, né? Mas é um cara, é nosso irmão, nosso amigo, nosso pai. Nós temos muita intimidade com Deus. Esse cara, chamado Jesus Cristo, ele estava na terra, ele podia falar assim, para que eu vou sofrer? Para que eu vou deixar me julgar? Para que eu vou deixar fazerem isso comigo? Para quê? Aí ele olha e fala assim, por que eu sou melhor do que aquele que está sendo julgado agora? Por que eu sou diferente daquele que está sendo escorraçado pelos judeus, que tinham os profetas não reconhecidos como João Batista, né? João Batista era perseguido pelo Sinédrio e só não foi preso porque ele tinha muitos seguidores, ele tinha milhares de seguidores, então ficaram com medo de uma revolta popular. Senão, João Batista teria sido assassinado. Mas ele falou assim, por que eu sou diferente dos outros? E então ele se coloca no lugar de todos nós. Esse poder tem tudo a ver com Yansan. Yansan nos mostra que somos iguais. Esse poder faz com que cada pessoa que está sofrendo no planeta Terra hoje é meu irmão, carne da minha carne, espírito do meu espírito, luz da minha luz. Então eu também estou enlutado pelas mortes. Também estou enlutado pelas pessoas doentes, pelas pessoas que estão sofrendo preconceito, racismo, pela misoginia, pela homofobia, pela transfobia, pelas outras formas de fobia, discriminação e racismo. Eu também estou sentindo mal pela violência que acontece na cidade, a violência que acontece no campo, pela fome, enfim, pela falta de dignidade, ou seja, tudo está acontecendo, me atinge. Eu não tenho como não ser atingido, porque eu sou parte deste mundo. Mas eu também sou parte da luz, da esperança, do amor, e é isso que a Yansan vem mostrar. Então, de um lado, ela te dá conexão com aquilo que está acontecendo, para você cair na real, e de outro, ela já fala, mas nós somos a solução. Entre no casulo e vire borboleta, Caetano. Vamos lá, bata as asas. E é esse o sentido do nosso movimento de hoje, em que nós vamos mudar de dentro para fora e de fora para dentro. Nós vamos nos conectar com toda a humanidade, com toda a natureza, com todos os seres vivos, animais humanos e não humanos. Nós vamos com isso tudo, nessa força, compreendermos o poder do amor e então sairemos para polinizar. Polinizar significa que outras borboletas vão surgir, porque cada um de nós será multiplicador da Boa Nova. E é essa a frase de Jesus. E de pregar não é converter ninguém, não. É ensine a amar.
ensine a solidariedade. E é isso que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Então, guardado isso, não sei se tem alguma dúvida sobre isso, eu vou responder as perguntas, e daí a gente começa a nossa oração com muito axé. Cláudio diz, Zangebeto, desculpe, Zangebeto, os guardiões da noite do candomblé. Cláudio, não acredito que não. Yansan é uma orixá, na verdade Yansan é um nome que se diz assim, filha dos 9. O nome dela original é Oyá, né? Oyá é uma das Ayabás, ou seja, as orixás femininos mais novas. Yansan, ela é criada por Oxum, por exemplo, filha de Iemanjá em alguns itãs, mas ela é uma Eborá, ou seja, ela é filha do orixá principal, né? Uma Eborá. E ela trabalha, é uma Ayabá, que tem essa relação. Eu desconheço se existe uma relação dela com os Guardiões da Noite. Eu desconheço, né? Talvez se a Mãe Fátima puder nos ajudar, mas eu desconheço. Mas ela tem uma característica própria, né? Ela tem uma relação forte com isso. E com as feiticeiras, por exemplo, que poderia ser Caseá ou Xorongá, ela não tem. Quem tem mais é Oxum. Então, nesse conceito, nessa proposta, nós vamos trazer mudança, transformação, conexão, destruição. Vamos destruir nosso egoísmo, orgulho e vaidade e jogar isso para o mundo. Nós queremos que o mundo mude. Nós não queremos mais um mundo individualista. Nós não queremos. Então, o nosso jeito de amar neste caminho pascual é pregarmos a possibilidade de sermos solidários. Não existe mais espaço para não sermos solidários, né? Vamos lá? Vamos esfregar as mãos, lembrando sempre que é importante, né? Eu tiro as energias, peço a Yansan, rei Yansan, que a senhora retire todo o mal que ainda possa habitar em mim, destrua as energias negativas para que eu esteja em paz com Deus. Que a senhora, por favor, ajude a limpar o meu corpo, minha mente, minha alma, para que eu possa me conectar com o sagrado. Vamos lá? Vamos lá, esfregar as mãos. Deus Pai Todo-Poderoso, Mãe de toda a criação, Senhor de toda a glória, força divina que fez com que o universo existisse, da qual hoje nós conhecemos como Deus, Olorum, Olodumare, conhecemos como Zambiapungo, Alá, Jeová, tantos são os nomes em tantos os povos, mas és a fonte originária de toda a vida e de todo o universo. Criador e incriado, pedimos a sua bênção e a sua proteção, para que nós, seus filhos e filhas, reunidos nesta noite sob as bênçãos do movimento que chamamos Yansan, pedimos a sua bênção, o seu agô, para que possamos nesta noite sentirmos desde o início da nossa criação, desde a primeira explosão que criou o universo, nos conectarmos a todas as formas de vida animada e inanimada que encontram-se no universo. Nos encontrarmos com as estrelas cintilantes que com suas fissões e fusões nucleares produzem calor e luminosidade, guiando os nossos passos e dando origem à vida. Nos conectar a todas as nebulosas e a todas as fontes de criação que ainda pulam e vibram no nosso universo, nessas explosões que criam a energia que abastece nossos corações, mentes e almas. Nos conectarmos a todos os planetas, a todas as formas de vida, nos conectarmos ao nosso planeta, a esta geóide é que chamamos Terra, nos conectarmos aos mares e oceanos, nos conectarmos às florestas, bosques, campinas, a todos os vegetais dos campos cerrados e savanas, nos conectarmos às águas congeladas dos altos das montanhas, dos polos, das regiões gélidas, nos conectarmos a todas as montanhas, sejam elas submersas nos oceanos ou à vistas como a Serra do Mar, os Alpes, os Andes, nos conectarmos a todas as cachoeiras pequenas ou grandes, rios, arroios e riachos, caudalosos ou pequenos, nos conectarmos às ventanias, ao vento, ao raio, ao trovão, às nuvens, à chuva, à lua, nos conectarmos, minha mãe, meu pai, a cada um dos seres vivos, estes 7,8 bilhões que habitam uma carne neste momento, nos conectarmos a esses
mais de 20 bilhões de almas que habitam o nosso planeta Terra. E nos conectando a eles, nos conectamos a todos os animais, vegetais, e sentimos que todos somos iguais, e vamos nos conectando e nos juntando, até sentirmos a força dos orixás que habita em nós. Pedimos, meu Pai, minha Mãe, Deus de amor e de paz, que nossos corações, mentes e almas possam neste momento estarem preparados para nos transformarmos. Não queremos mais manter ódio, raiva, rancor em nossos corações. Não queremos mais continuar a nossa existência numa disputa desenfreada, como se um tivesse a competir com o outro, não compreendendo a tua ideia verdadeira da nossa união, da nossa colaboração. Inspira-nos a sermos solidários, caridosos de verdade. Ensina-nos a sermos um só, como o Ubuntu. Te pedimos, grande Mãe, que na noite de hoje possamos ter as forças de Yansan habitando o nosso ser, que ela, com suas ventanias e tempestades, possa destruir aquilo que ainda se habita em nós, que nos afasta do divino, nos afasta de Ti, nos torna tão pequenos. Que Yansan nos mova através dos seus ventos como se fôssemos velas de um grande navio, a navegarmos pelos mares da vida e possamos encontrar o porto seguro da fé, do amor ao próximo. Por isso, minha Mãe, te pedimos que a boa nova se chegue e então possamos nos transformar, pois nós não queremos mais rastejar, queremos voar e ajudar a multiplicar a vida. Exu, meu Pai, sua bênção, Lar o Exu, pedindo a sua licença, que o mensageiro de Deus e dos orixás permita que o caminho se faça e que todos nós estejamos conectados em nome do amor e da verdade. Yansan, minha Mãe, Senhora guerreira, Senhora dos temporais, das tempestades, Senhora Rainha do meu Congá, luz que nos ensina a mudar, luz que nos impele e nos impulsiona a sermos diferentes, a buscarmos sempre a transformação. Te pedimos a bênção, pedimos o axé, pedimos que a Senhora, minha Mãe, esteja conosco nesta noite, enchendo nossas casas de uma vibração poderosa para que possamos, de fato e de verdade, mudarmos o nosso jeito de ser, de pensar, buscando sempre o caminho da paz e da solidariedade. Yansan, esteja sobre o nosso país, que clama neste momento pelos ventos transformadores, que possamos compreender que nada mais forte e belo do que a empatia e o amor ao próximo, nada mais divino do que celebrarmos a possibilidade de um estarmos ajudando o outro em uma grande comunhão, em uma grande família, em que possamos respeitar toda a diversidade, como a Senhora sempre nos ensinou. Que tenhamos a força dos búfalos, que jamais se cansam de defender uns aos outros. São incapazes os leões de atentarem contra a sua manada, minha Mãe, porque mesmo o predador que chega de noite, escondido, a favor do vento, para que ninguém possa senti-lo, ainda assim nós possamos despertar e um defender o outro e compreender que juntos e apenas juntos seremos fortes. Sozinhos somos presas fáceis aos predadores que nos querem o sangue. Então, minha Mãe, que sejamos diversos como as borboletas, sejamos unidos como a manada de búfalos, que sejamos leves como o ar, mas fortes como a tua tempestade, para que não desistamos de nenhum passo em direção a Deus. Minha Mãe Yansan, te pedimos que abençoe o nosso planeta e, em especial, o nosso país. Eu vou tentar cantar, gente. A gente vai tentar, vou cantar sempre 2 vezes, vocês vão tentando acompanhar. Quem não conhecer, vamos curtir o ponto, tá bom? Oi, Yansan, menina, seu jeito me fascina, é de arrepiar. Oi, Yansan, guerreira, não há barreiras pra lhe segurar. Oi, Yansan, menina, seu jeito me fascina, é de arrepiar. Oi, Yansan, guerreira, não há barreiras pra lhe segurar.
ela chegou bem devagar e observou em cada canto deste mundo e a fez pensar. A luz brilhou em seu jacutá e anunciou: prepare a guerreira, agora vai chegar. Ô Iansã, menina, seu jeito me fascina, é de arrepiar. Ô Iansã, guerreira, não há barreiras pra lhe segurar. Ô Iansã, menina, seu jeito me fascina, é de arrepiar. Ô Iansã, guerreira, não há barreiras pra lhe segurar. O tempo mudou, fez o céu brilhar. O sol e a lua irradiam energia para renovar. Que renasça o amor e fortaleça a fé, pois Iansã está soprando pelo mundo um vendaval de axé. Ô Iansã, menina, seu jeito me fascina, é de arrepiar. Ô Iansã, guerreira, não há barreiras pra lhe segurar. Ô Iansã, menina, seu jeito me fascina, é de arrepiar. Ô Iansã, guerreira, não há barreira pra lhe segurar. Ela chegou bem devagar e observou em cada canto deste mundo e a fez pensar. A lua brilhou em seu jacutá e anunciou: prepare a guerreira, agora vai chegar. Ô Iansã, menina, seu jeito me fascina, é de arrepiar. Ô Iansã, guerreira, não há barreiras pra lhe segurar. O tempo mudou, fez o céu brilhar. O sol e a lua irradiam energia para renovar. Que renasça o amor e fortaleça a fé, pois Iansã está soprando pelo mundo um vendaval de axé. Ô Iansã, menina, seu jeito me fascina, é de arrepiar. Ô Iansã, guerreira, não há barreiras pra lhe segurar. Saravá, Iansã, eparreu, Iá, eparrei, Iansã. Que renasça o amor. Isso é poderoso, né? Que a gente possa renascer o amor. Tem uma música que a gente canta, que é o juízo final, né? Que o mal seja queimada a semente, o amor será eterno novamente. Que esse é o poder de Iansã, né? Ela vai queimar com seu raio, com seu vendaval, com seu fogo sagrado, o mal até a semente. E então o amor será eterno novamente. Eparrei, Iansã, eparrei, oiá, eparrei, minha mãe, sua bênção, seu axé. E agora eu vou pedir para que cada um de nós se sinta e seja Iansã, para você e para o mundo, né? Que a gente possa trazer essa força de Iansã. Eparreu, eparreia, eparrei, força de oiá, eparreu, eparreia, eparrei, força de oiá. Ela é mais que o temporal, muito mais que ventania, uma força sem igual, um poder que arrepia, a bravura de 1000 homens, tudo em uma só mulher, e por nós ela guerreia, vem o mal de onde vier. Eparreu, eparreia, eparrei, força de oiá, eparreu, eparreia, eparrei, força de oiá. Filha de Santa Guerreira, meu caminho mesma faço, fui criada em fogo alto, tenho minha alma de aço, agradeço a Iansã, tudo que ela me ensinou, a coragem de Ogum e a justiça de Xangô. Eparreu, eparreia, eparrei, força de oiá, eparreu, eparreia, eparrei, força de oiá. Vamos de novo. Eparreu, eparreia, eparrei, força de oiá, eparreu, eparreia, eparrei, força de oiá. Ela é mais que o temporal, muito mais que ventania, uma força sem igual, um poder que arrepia, a bravura de 1000 homens, tudo em uma só mulher,
E por nós ela guerreia, vem o mal de onde vier. Eparreu, eparreia, eparre, força de Oiá. Eparreu, eparreia, eparre, força de Oiá. Filha de Santa Guerreira, meu caminho é o mesmo traço. Fui criada em fogo alto. Tenho minha alma de aço, agradeço a Yansan, tudo que ela me ensinou, a coragem de Ogum e a justiça de Xangô. Eparreu, eparreia, eparre, força de Oiá. Eparre, minha mãe. Que a gente possa estar estupefato de felizes diante dessa maravilha que é Yansan. Que a gente tenha força para se transformar, força para mudar a nós e a mudarmos a todos que estão à nossa volta, para que a gente possa semear um novo mundo, um mundo como Jesus nos pediu, criarmos aqui o reino de Deus. Ou como diz os Itãs, transformarmos de novo o Aie no Orum, que Yansan nos ajude, pois sem ela nós seremos incapazes. Dói se mudar? Muito, mas se a gente não tiver essa coragem, nós continuaremos baseados no sofrimento. Epa, Rei Yansan, nos dê essa coragem, nos dê essa determinação, próprias de Ogum, de ontem, mas que a senhora exala em todos os seus sentidos. Salve minha mãe guerreira, salve a senhora das tempestades, que vem para destruir o que é de mal, para que o novo possa brotar, e esse novo é a paz e o amor ao próximo. Epa Rei Yansan, epa Rei Oiá, sua bênção. E assim, gente, eu agradeço você, mas pedi para que Yansan esteja a nos transformar e a transformar a humanidade que nós precisamos, né? A mãe Fátima dizendo assim, pedindo licença, agô pai, mas até o momento meu aprendizado dentro do Ilê, não ouvi relatos sobre esse assunto, mas vou procurar me informar e irei compartilhar esse aprendizado. A mãe Fátima está dizendo sobre a pergunta do professor Cláudio, também eu vou tentar, vamos trocar experiências. Olha que coisa boa, gente, isso eu preciso dizer para vocês, eu adoro. Eu amo de paixão, né? Eu tenho certeza que a mãe Fátima também. Diante de uma situação em que a gente não tem conhecimento, o que a gente vai fazer? Perguntar para os mais velhos, vai buscar em livros, no que a gente puder. E se a gente não souber, a gente vai continuar buscando até conseguir achar. E isso é encantador, porque se nós tivermos sempre a ideia de que o nosso copo pode sempre ter mais água, então meu copo está aqui, ó, né? Você dá para ver, tem pouquinho água. Quando a gente acha que sabe, o nosso copo está aqui, nenhuma gota vai cair aqui. E eu quero que o meu copo seja sempre assim, para que muitos saberes possam entrar, mas que eles não sejam apenas para eu ser um homem culto, mas para que eles me transformem com o poder de Yansan. Mas olha que coisa, como Yansan é maravilhosa. Yansan fez com que todos nós estivéssemos conectados, né? Vários terreiros, vários ilês, conectados com um só propósito, semear a boa nova. Não há competição, né? Nós estamos celebrando amanhã um aniversário do Mirua, que é um movimento intrarreligioso de união afro, unindo mais de 100 terreiros de todo o Brasil em uma proposta de amar o próximo. Uma proposta de pararmos de enxergarmos como concorrentes. Este movimento, ele pode parecer lento, mas ele é maravilhoso. E ele é a força de Yansan. Não há barreiras que vai lhe segurar. Não há barreiras que possa lhe segurar. Não há barreiras que vai te segurar. Então que a gente possa perceber como isso é belo. Esta conexão entre vários ilês em um só propósito. Todo mundo aprendendo, conversando, trocando ideias. Isso, para mim, é o que me encanta na nossa religião, no nosso caminho que escolhemos para Deus. Que Yansan toque em nossas almas para nos transformarmos. A bênção, que Deus os abençoe e a cada um de vocês uma noite repleta de axé. Pois Yansan vai levar um vendaval de axé para cada um de nós. Axé e até amanhã às 8h30.